E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar de articulação política do governo. Eu estou aqui com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a Gazeta. Bom, vamos falar da articulação política do governo. Nós tivemos mudanças no Ministério, abertura de espaço para o Centrão. O Centrão que ainda quer mais cargos, tem a Caixa Econômica, mas quer cargos na Petrobras, Banco do Brasil. Você acha que o governo conseguiu ampliar a base de apoio, aquela base que ele pode confiar mesmo? Muito marginalmente, especialmente se a gente compara com o tamanho nominal dos partidos. Se a gente for lá contar o número de cadeiras de partidos que estão junto à base do governo, a gente imaginaria um governo que consegue aprovar uma série de medidas. Não é isso que tem acontecido. Aumenta formalmente a base, mas a disciplina, a fidelidade em relação à agenda do governo é bastante questionável. Um exemplo disso é as dificuldades que o ministro Haddad, o ministro da Economia Haddad, tem tido com a agenda fiscal, que é o carro-chefe do segundo semestre, mesmo com toda essa ampliação e essa demanda por mais cargos por parte dos partidos. Agora, Rafael, ele foi atropelado pelo próprio Lula, né, com aquela fala em relação a não cumprir a meta, porque ele não quer começar o próximo ano cortando despesas, especialmente do PAC. Depois Haddad insistiu na meta, e aí Arthur Lira e Pacheco, também presidente do Senado, não quiseram mudanças na LDO. Eles não endossaram essa posição do Lula, de jogar a toalha logo de início, embora se saiba das dificuldades. Eu queria saber como é que você vê a posição de Haddad dentro do governo, porque ele já sofria pressões contra cortes de gastos, para ampliação de despesas, a situação que você acha que é real dele hoje e se há condições dele seguir adiante com essa agenda de medidas que reforcem a receita. Eu não vejo assim nenhuma grande crise no sentido da relação Lula-Haddad. O problema talvez seja maior até do que uma questão pessoal, envolva dificuldades da agenda econômica prosperar, seja dentro do governo, seja pensando nas casas legislativas. Pegando para esse ponto final, é uma maioria de centro-direita que não gosta de aumentar a arrecadação. E é justamente essa a estratégia que o governo propôs quando a aprovação do marco fiscal. Acho que esse é um primeiro ponto. Em relação ao governo, vai se aproximando ano eleitoral, tem eleições municipais em 2024, o custo por manter a centralidade de uma agenda econômica tal como pensado pelo ministro Haddad vai aumentar. Ou seja, por diferentes caminhos, a vida política do ministro Haddad vai ficar mais difícil, mesmo que isso não seja originário, decorrente de nenhuma crise mais forte entre Lula e o Haddad, até porque a agenda tem sido muito positiva. Se eventualmente passar a reforma tributária, é mais um ganho aí para o ministro. Mas a agenda é muito mais complicada. E aí, nessa questão da reforma tributária, que foi votada, aprovada em primeiro turno aí no Senado, são 2 turnos necessários para voltar à Câmara, ela está acelerando, avançando. É possível que a gente tenha agora uma reforma tributária com todos os questionamentos em relação ao que vai mudar efetivamente. Mas a gente vê o governo chamando para ele essa questão da vitória, inclusive porque Bolsonaro se posicionou contra, se manifestou e tentou mobilizar a base dele no Congresso contra a reforma, e Haddad e Lula participaram nesses últimos dias diretamente nas negociações para aprovação. Mas temos Arthur Lira querendo chamar essa reforma como sua. Não é? Ele correu para aprovação na Câmara, ele tinha receio de o Senado não aprovar e queria que houvesse promulgação, fatiamento da reforma para acelerar, né, a entrada em vigor mesmo, o início dessa fase de transição. E aí como é que fica? Quem que vai ser o pai dessa reforma? Quem é governo pega o ônus e o bônus daquilo que é aprovado ao longo de um mandato. Então, muito embora o presidente Lula, pelo menos uma boa parte do tempo, não tenha investido capital político, pelo menos publicamente, a gente não viu nenhum discurso muito forte, nenhuma chamada de atenção para o tema da reforma tributária. Ele se concentrou em outras questões, como, por exemplo, críticas à taxa de juros, críticas ao Banco Central. Ali ele se expôs. Não foi o caso da reforma tributária, até porque, se ela tivesse uma chance, como agora tem acontecido, ela precisaria de uma certa discrição por parte do presidente, porque, como você mencionou, Denise, as lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado, querem um pouquinho de digital nesse processo, querem ter uma reforma, entre aspas, para chamar de sua. Mas, ao fim e ao cabo, é o governo que acaba sendo o ator que vai
a se beneficiar da eventual aprovação, especialmente se transformar em taxas de crescimento econômico já logo da saída, né? A reforma é longa, o período de transição é longo, mas ela tem uma chance de ajudar o crescimento econômico já no curto prazo por conta desse efeito de expectativas. Era um tema bastante espinhoso, questão tributária, que talvez isso já apareça agora em termos de crescimento, aí ajuda na popularidade naturalmente do presidente. Agora a gente vê determinados posicionamentos de Lula, eu volto a essa questão fiscal, que pode atrapalhar a intenção dele de fazer a economia crescer mais. Por exemplo, o Banco Central já mandou o recado que o fiscal tem relação com política de juros. Então, passou o recado que pode dar uma freada no ritmo de corte da Selic ou até parar antes de cortar. E juros atrapalham a atividade econômica, tanto que a expectativa ainda é de impacto na atividade nesse segundo semestre, no próximo ano um crescimento menor. E Lula parte para aquela ideia de que gastando ele vai estimular a economia. Você vê aí a possibilidade dele repetir erros do passado, dele dar uma virada e garantir popularidade, dele respeitar o Haddad, porque a gente não percebe uma linha única de posicionamento hoje de Lula como se teve no primeiro e segundo mandato dele, não é? A gente tem o risco, sim, de que eventualmente a não disposição do governo de fazer essa meta mais ambiciosa de fiscal acaba se transformando no menor crescimento econômico, e acho que você desenhou muito bem o caminho para isso, né? Problema fiscal, expectativa de inflação vão para cima, naturalmente a redução de juros que o Banco Central já começou vai ser menor, e aí tudo mais constante é menor crescimento. O que eu achei um pouco preocupante nessa fala mais recente foi por conta da exposição ao ministro, né? A gente já mais ou menos sabia de que a meta de déficit zero era muito ambiciosa e estava condicionada a esse sucesso legislativo nas medidas de arrecadação. O Lula fez mais do que isso quando questionou a meta. Ele expôs publicamente o ministro, e isso vai enfraquecendo até a chance de se conseguir aumentar essa arrecadação, diminuindo o necessário ajuste fiscal para o ano que vem. Então, mais do que a meta, foi uma exposição ao ministro, que era um nome que, de alguma maneira, mantém uma credibilidade em relação ao governo. Se o governo resolver testar demais as expectativas de mercado, ele pode colher menor crescimento, o que seria uma pena, porque a gente está tendo uma agenda positiva sendo aprovada. Então, imagina um cenário de fiscal bem cuidado, com um choque positivo da reforma tributária, o governo se beneficiaria lá na frente de mais crescimento econômico. Inclusive porque a Haddad está indo bem na questão da articulação, ele aos poucos consegue algumas pautas dele, né? Ele já avançou, ele tem esses desafios de aumentar a carga tributária em algumas áreas, mas ele está seguindo, né? Não há dúvida que a escolha por um nome político no comando do Ministério foi muito exitosa, porque era uma agenda muito delicada. Primeiro o marco fiscal e agora aumento de arrecadação. E bem ou mal, as lições da última administração, de um ministro técnico, mas sem traquejo no fronte político, a gente viu que ele fica muito exposto, né? A gente acabou de conversar movimentos por parte dos líderes legislativos de, em algum momento, quase que colocarem o governo na parede em nome de cargo. A agenda econômica fica prejudicada sem uma boa articulação política. Com todos os desafios, o ministro Haddad, me parece, tem sido muito exitoso nessa tarefa. Agora, sozinho ele não joga, né? Então ele precisa do governo estar apoiando o diagnóstico por trás das decisões do ministro. E Lula também foi contra a base, por exemplo, e as promessas de campanha ao reduzir espaço para a mulher no governo, a questão das indicações na justiça também não estão tendo a repercussão que ele esperava. Tem alguns vacilos em outras áreas também, não é? Tem. Se a gente olha para a agenda não econômica, essa necessidade de governabilidade, esse momento de articulação política, que sobretudo quando a gente compara o que foi os primeiros mandatos do Lula, o Poder Executivo hoje é mais fraco. Essa barganha política hoje não é tão favorável ao governo quanto era lá atrás. E aí, em nome de aumentar essa base, algumas outras agendas ficaram prejudicadas. Acho que, de longe, a questão da representatividade de gênero no Ministério foi a mais sentida. E o que é mais desafiador? Os ganhos em termos de governabilidade, como a gente tem conversado, não apareceram, duvidosos, foram muito diminutos. Aí o governo realmente está com dificuldade de... O cobertor é curto em termos de capital político e a gente mostra ainda que tem uma sociedade ainda bastante dividida. As pesquisas de opinião pública corroboram um pouco uma ideia de que não é um presidente com um nível de popularidade muito alto como foi lá atrás.
Perfeito. Eu agradeço muito a participação do Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Denise.